Primeiramente, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, tá certo? Colocar, ativar o sininho, sempre tá vendo as notificações, que a gente sempre tá postando os cortes, tá postando tudo. Segue a gente no Instagram, me segue no Instagram também, tá certo? O nosso Instagram é o MesaCast88, o meu é Diego Arguires, @Diego Arguires, tá certo? Arguires, ARGUIRES. Então vamos começar. Eu vou apresentar aqui nosso convidado de hoje, tá? Eu quero dizer para vocês que ele é referência na cidade dele, cidade grande, eu acho que todo mundo conhece. E para você que tá abrindo seu negócio agora, que tá nos assistindo, nem que seja hoje ou que seja mais na frente, eu acredito que vocês devam assistir tanto os cortes como esse episódio, porque vocês vão aprender muito. Porque é um cara que trabalha muito com padrão, muito os pingos nos is, entendeu? E eu tenho o prazer de dizer que também é meu amigo, que né, a gente ficou próximo nesses últimos dias, coincidentemente, mas já tinha sido convidado antes já. Apresentar aqui o Leandro Almeida, da pizzaria Casa da Pizza e da Vibe Nordestina, lá de Granja, viu? Vai fazer igual o Luiz Carlos do Raça Negra, de Canja. Se apresente aí, meu amigo. Obrigado, amigo Diego. Satisfação. É um programa que tem ganhado uma proporção bem grande de visualizações. Reconhecimento já tem sido notório. A gente vai primeiro falar, me conta um pouquinho da história aí, como foi que começou a Casa da Pizza, porque foi o teu primeiro empreendimento, né? Foi o primeiro empreender do Leandro. Na verdade, eu não esperava abrir uma pizzaria. Surgiu. Não era meu sonho. Simplesmente caiu. Eu, como você sabe, né, e alguns amigos, eu estava me formando em Direito, né? E um curso nada a ver com gastronomia. Não tinha nada a ver com gastronomia. Embora a minha infância, né, eu vivenciei muito isso com a minha mãe. Minha mãe, dona de uma churrascaria na cidade, bem conhecida, a Dona Tatinha, a famosa Dona Tatinha. Que todo mundo pergunta, depois a gente vai contar o segredo da panelada. A gente vai falar o segredo da panelada aqui e da língua, viu? E da língua de boi. Então, eu cursava Direito lá em Sobral e no finalzinho, infelizmente, meu pai falece. Eu lembro perfeitamente, era semana de provas, final de semestre. E quando ele falece, eu chego lá em Granja, né? Chego para minha mãe e vou, claro, ficar ao lado dela, porque era só eu e ela. Era eu, ela e meu pai em casa. E aí, quando ele falece, eu fico lá e largo tudo lá em Sobral. E aí, na época eu tinha acabado de sair do Tribunal de Justiça, que eu trabalhava lá, né? E aí eu fiquei em Granja esse tempo com a minha mãe. E ela precisou da minha presença. E eu senti que se eu não ficasse do lado dela, ia acontecer alguma coisa mais complicada. E eu preferi, claro, óbvio, ficar ao lado da minha mãe. E ela, sempre trabalhadora, sempre querendo mais e mais e mais trabalhar para garantir o sustento de casa. Só que depois que meu pai falece, parece que muda muitas coisas, minha mãe não fica com tanta força, né? E eu precisava estar do lado dela. Larguei Sobral, fico em Granja. Tu já era formado já ou tu só estava estagiando nessa época? Não, eu estava estagiando. Foi feita uma prova, uma seleção com as universidades e graças a Deus eu fui aprovado e aí assumi o cargo lá. Mas já era o último semestre de Direito. Era o último. Nada a ver, né? Era o último semestre. Era o último semestre e acontece isso e eu fico próximo da minha mãe. E não que eu não fosse próximo, né? Estou dizendo próximo de largar tudo e de voltar, largar tudo e voltar. ficar ali direto com ela. E aí eu via que ela tinha um restaurante. Na época o restaurante já não estava indo tão bem. Depois disso começa a dar uma caída. Isso era que ano, Leandro? Isso foi em 2011. 2011, né? 2011. Final de 2011. Né? Isso foi... meu pai faleceu em 18 de dezembro de 2011. Aí, o ano seguinte, 2012,
fico em Granja, morando com ela, e aí chega um determinado momento que o tempo vai passando e eu vejo que, opa, tá faltando dinheiro em casa. Eu antes disso acontecer, eu começo a estudar para concurso. E teve um que eu passei, mas eu não fui porque não ia suprir a necessidade. E aí comecei a ainda focar nos estudos, né? Enfim, fiquei estudando. Só que chegou um momento que o dinheiro não estava aparecendo. E eu não estava conseguindo. Ou eu trabalhava Ou ou estudava. Ficava complicado. Dava para fazer os dois, ia ficar bem mais complicado, mas eu precisava ajudar minha mãe ali naquele momento. Porque a grana estava sumindo. Então eu precisava me reinventar. E uma coisa que eu sempre gostei foi de cozinha, né? Morava lá em Sobral, era eu e o Leonardo, um bom tempo morava eu, o Leonardo, que é o Leonardo filho do Bosco. Como era a casa do Leandro Leonardo? Olha, a gente não vai entrar em muitos detalhes não, mas então, a gente gostava de cozinhar lá, né? Ele lá trazia as porções, era incrível, a gente trazia as porções lá do Bosco, né, do sítio do Bosco, já pronta, e eu já tinha o conhecimento de culinária por conta da questão que eu vivenciava a infância todinha do restaurante da minha mãe. Isso. Aí eu perguntava, mãe, como é que se faz aquele molho maresia? Aí ela era assim, assim, assim. E aí fazia. Aí eu provava, é esse o ponto. E aí eu percebi com o tempo que, rapaz, pois não é que eu... Dá para desenrolar um pouquinho? Aí eu comecei a chamar alguns convidados. Né, chamar alguns amigos para ir lá em casa, no apartamento lá em Sobral. E acabou dando certo, né? Eu via que aquilo ali o pessoal estava gostando, né? E Leandro, cozinha bem e tal. Mas nada pretensioso até esse momento, né? Só mesmo para sobreviver em Sobral. Só para sobreviver. A gente sabe como é lá. A macarronada de universitário, geralmente eu não fazia, não. Caraca. Você sabe qual é a macarronada de universitário, né? Eu não sei se tu tá falando da mesma, mas... Miojo. Miojo? A Daniele fazia um macarrão com carne bovina, aquela carne latada. Fazia uma macarronada, disse que era sucesso lá onde elas moravam lá. Mas é sobrevivência ali. A famosa macarronada universitária que a gente chama é miojo. E muita gente gostava de incrementar uma salsicha ali e tal, enfim. Então, voltando para a época depois do que aconteceu, eu fui para a Granja. Eu vejo que quando eu estou estudando para concurso, eu vejo que, tá ficando apertado. Então eu preciso me reinventar. E como é que surgiu a pizza? Surgiu, na verdade, de uma brincadeira. Minha prima, Denise, ela é filha da tia Orquideia, de Coringa, chamado Seu Coringa, lá em Granja, e eles têm lá a lanchonete Coringa Lanches, que fica ali próximo à estação. Sei onde é, fica próximo, eu moro ali próximo. Pronto. Aí essa lanchonete lá tem um forno que eles faziam algumas coisas lá, um forno de lastro. E em Sobral, eu lembrei que uma vez tinha um colega que eu conheci lá, que é um italiano. E ele, só uma vez, ele me... Olha, é assim que se faz pizza. Eu tenho vontade de aprender. Numa roda de amigos, conversando. Quando for, a gente marca um dia e eu vou lá e ele me ensina um pouquinho. E me lembrei de fazer essa pizza só para a família mesmo. Em casa mesmo. Só sem nenhuma pretensão. E durante essa fase que o dinheiro estava sumindo, né? O dinheiro estava... Aí eu precisava fazer alguma coisa. Só que o fazer a pizza não estava nesse plano. Só que surgiu. Surgiu como? Eu fui fazer a pizza e aí minha família provou. E quando provaram, Leandro, é boa. É boa. Precisamos provar. O telefone do cara não para, não. É o telefone da Vibe. Então, lá eu fiz essa pizza, inclusive vou lhe mostrar.
Já eu mostro. Então, eu fiz essa pizza e o pessoal da minha família gostaram. Não gostaram realmente? Pronto. Aí, a cada semana, a gente resolvia se reunir e fazer a pizza. E a gente fazia, mas nenhum padrão. Enquanto isso, como é que tava o restaurante? Como é que tava a situação de vocês? Tu ainda tava estudando? Tava... Não, aí nesse... Estudando que eu digo, sim, estudando para concurso. Estava. E aí nesse período também eu acabo me envolvendo muito com a Secretaria de Esportes. E aí me meto com o handball em Granja. É mesmo, joguei handball, tá? Fui goleiro da seleção de Santa Quitéria, viu? E aleijado. Tava escasso mesmo o negócio, hein? Então, aí eu acabo me envolvendo com a seleção granjense de handball. Eu acabo tomando a frente. E nesse ano que a gente, né, se inscreveu no Campeonato Cearense de Handball, a gente foi campeão invicto. Granja é campeã invicta de handball. Eu só não me recordo aqui exatamente esse ano. Depois eu posso pesquisar aqui e já trazer para você. Aí, graças ao apoio que a gente teve, né, da administração, de vários amigos, aí a gente fez uma mudança, chamamos alguns amigos, né, para compor e deu super certo. Graças a Deus. E aí a gente foi campeão invicto da seleção granjense de handball, né? Foi Então, nesse período, tu estava envolvido com Estava envolvido com o esporte, né? Estudando ali para concurso. E a churrascaria da tua mãe continuando? Continuava, mas bem lentamente. Mas nesse meio tempo, tu nunca pensou em pegar de frente assim, não? Ou tu assim, tipo, mãe, descanse aí que eu vou... Não. O restaurante, não. Não pensei. O restaurante, não. Eu não era o que eu pensava. Eu estava focado na questão do concurso. Minha visão era essa. Só que aí eu faço esses testes das pizzas e o pessoal, né, da minha prima, a Denise, Leandro, bota para vender que dá certo. Aí, será que dá? Será? Que aquele medo, como... Fica... Qual a sensação? A sensação foi que o estalar foi assim, ó. Quando ela disse assim, Leandro, faz que tu vai vender, ela é muito boa. Juntou a necessidade de eu precisar ganhar a grana para ajudar a minha mãe. Eu precisava fazer alguma coisa. Ou eu vou ficar estudando para concurso, ou eu ganho dinheiro já fazendo isso. Eu vou tentar. Quando eu tentei, foi assim, minha mãe, meu querido, eu tenho isso aqui. Dá para comprar esse... Procure o forno, vê se tem condição. Eu tenho esse forno até hoje. Esse forno nós compramos ele em 2016. 2016 nós compramos esse forno. Compramos alguns equipamentos, coisa bem simples mesmo, né? Algumas bandejas para assar pizza, né? Que a gente não usa mais essas formas. Que eram as formas antigamente. As formas de alumínio a gente não utiliza mais, não é mais dessa. A gente utiliza hoje telas de aço carbono, é diferente, que é própria para o assado de pizzas. E quando a gente resolve abrir a pizzaria, eu pensava não, mas eu quero fazer algo diferente. Não quero só botar uma pizza. Eu sempre tinha isso na cabeça. Se eu for colocar um produto, eu tenho que colocar um produto que faça a diferença. Ele chame a atenção. Claro, hoje a gente está numa outra história, né? Está num momento bem diferente. Hoje não é só o produto que tem que falar por si. Você tem que ajudar o produto. Claro. Tem toda uma experiência para poder valorizar o produto. Exatamente. Se você for contar só com o produto e ele por si só faça todo o espetáculo, maravilhoso. Mas hoje, na concorrência que está hoje, bem abrangente por causa desse carinha aqui, então esse mundo virtual hoje, você tem que aprender a se rebolar. Porque tá difícil. Então, todo dia você tem que estar estudando formas novas para você aprender a não só ser um gestor, mas algo que você entenda de todas as áreas para você passar isso para as pessoas, para os seus clientes. Eles experimentarem, né? A palavra já está dizendo, experiência diferente. É isso que eu estou sentindo.
cada vez que eu vou, nossa, uma coisa bacana. E às vezes é um pouco complicado de a gente conseguir atender esse pensamento. Depende. Às vezes um pouco complicado por conta da falta do que eu falei, de estudo. E quanto mais você estudar, mais você vai ter facilidade de conseguir transmitir isso. Tem algumas pessoas que têm uma facilidade melhor, por exemplo, com esse carinha aqui. Algumas pessoas vão lá, olá, bom dia e tal, ficam falando, né, uma facilidade enorme com esse carinha aqui. Mas hoje nem todas as pessoas têm essa facilidade de transmitir o pensamento que você tem, a imagem que você tem para o seu cliente, porque tem que ter uma sintonia. Não é só você dizer, olha, eu estou vendendo aqui salgadinho, tal, é tanto, o preço é tanto. É só isso. Tá, mas por que eu vou comprar o seu salgadinho? Qual o diferencial? É porque é da Sueli. Então, ela, no caso dela, já tem o diferencial dela. Então, por isso que esse salgadinho está aqui. Justamente. Viu, Sueli? Então, voltando à história lá de como começou. A minha prima disse que é muito boa, dá para vender. Minha mãe tinha um dinheirinho ali pequenininho, guardadinho ali, mas coisa que ela juntou, emprestou. Me arrume aqui, que depois eu lhe dou. É aquela coisa. Me ajude, que depois eu lhe ajudo. Então foi assim que a gente conseguiu comprar esse forno. E aí a gente comprou umas telas. E aí eu tinha um pensamento, não, mas eu não quero botar só uma pizza. Tu quer botar outro produto? Não, tem que ter alguma coisa. E eu ficava pensando. Mas isso já antes de abrir, né? Antes de abrir, porque eu já pensava eu queria já colocar alguma coisa que é realmente algo. Então tinha que ter um produto que chamasse atenção. Aí foi no caso que me veio, e se eu colocasse uma pizza que chamasse atenção? Aí eu fiz assim, esse movimento. Pizza grande. Pizza gigante. Aí entrei em contato com um fornecedor que, infelizmente, esse fornecedor não está mais entre nós. Comprei as telas das pizzas gigantes. Comecei a trabalhar. A primeira pizza que eu vendi, pizza gigante, eu não tinha nem aberto a pizzaria ainda. Já foi encomendada já antes de eu anunciar que tinha para vender. Era só no boca a boca ali, né? Não, foi no caso a minha avó. Olha aí. Foi a minha avó, e na época era Facebook, né? O Facebook. Tá. E aí a minha avó disse, olha, eu quero uma pizza daquela que ela chamava pizza grandona. Eu quero uma pizza daquela grandona pro Dia das Mães. E aí foi 2017, Dia das Mães, o pessoal tira foto. A repercussão foi incrível. Muita gente de tantas cidades aqui ao redor perguntando. Quando mais um pouquinho depois do Dia das Mães, eu finalmente abro a pizzaria. E aí eu começo a postar no Facebook, coisa simples mesmo. E eu não sabia que ia tomar essa repercussão. Foi algo que eu não... Comecei a abrir, começou a aparecer tantos pedidos e era só eu de pizzaiolo. Era somente eu. Eu não tinha auxiliar, né? Eu não tinha, não tinha equipamentos, não tinha treinamento, precificação. O estudo que eu tenho de precificação, eu adoraria saber naquela época. Então, o material que a gente tem hoje, os sistemas que a gente tem hoje, então tudo isso mudou muito. Mas na época era só na base da vontade. Então, muitas pessoas hoje começam assim, justamente disso, na base da vontade. Não, eu não tenho conhecimento, mas eu vou aqui, porque eu quero e eu vou vencer. Mas quando você faz algo que você gosta, é desse jeito. Eu costumo sempre dizer aqui, em todo podcast, né? A gente tem uma loja de prata. A Daniele, ela ama a loja dela. Ama. Se ela ama, eu amo a Daniele. Eu amo junto a loja também. Só que aí eu precisava de algo que eu realmente me identificasse. Algo que eu também amasse. O ramo de comida, ela não deixa eu voltar nem que queira. Se eu voltar, pode ir pra cá. Pô, pode ir pra... Vamos embora. Mas quando a gente fez o podcast, que é eu, o Juan e a Dani,
a gente sempre, tipo assim, começou mesmo tirando dinheiro da loja e investindo aqui dentro. Por quê? Porque a gente gostava. Porque era enriquecedor pra gente também, sabe? Então, quando você faz uma coisa que você gosta, embora você faça errado no começo, mas tem que realmente quebrar a cara, porque é o quebrar de cara que deixa o negócio mais gostoso, sabe? Pra você aprender, se sentir, se fortalecer. E no teu caso não era diferente, pô. Tu tinha que realmente passar por tudo isso pra estar onde tá hoje. Aí o que acontece? Quando você falou aí de paixão pelo que você faz, então eu descobri esse amor que eu não sabia que tinha pelo mundo gastronômico, né? E não é até porque eu falei na questão quando eu morava em Sobral, né, eu fazia esse almoço em casa e eu sentia bem, as pessoas elogiando e tal. Não era só a questão de chamar os amigos, vou aqui fazer a comida, mas eu me sentia bem a fazer assim as refeições e o pessoal elogiando. Nossa, cara, que bom. Que isso aqui é muito bom. Lá em casa sou eu que faço o almoço, cara. Eu amo cozinhar. Pra mim é uma paz. Por mais ter tudo sujo, eu tenho que limpar, eu tenho que lavar tudo, mas eu amo cozinhar. Pra mim é uma fria. Aí depois dessa pizza gigante que minha avó pediu, apareceu vários outros pedidos. Sempre dá pizza gigante. Sempre dá pizza gigante. Aí, mas você só tem pizza gigante? Não, eu tenho as menores também. E aí foi colocando outros tamanhos, né, de pizzas menores, né? E chegou a acontecer de pessoas, eu nunca esperei que fosse acontecer uma coisa dessa. Pessoas, como você sabe, a nossa pizzaria, ela começou, e aí agora vem o nome, a origem do nome Casa da Pizza. Esse nome veio porque a pizzaria surgiu lá na minha casa. Por isso o nome Casa da Pizza, porque era na minha casa. Então a ideia de Casa da Pizza surgiu por conta disso. E quando a gente... no momento só delivery. Não. Eu recebi o pessoal. Recebia lá com mesas lá. Começamos já com mesas lá. Justamente porque a minha mãe tinha um restaurante. A minha mãe tinha fechado a questão de restaurante, fechou e deixou só para a questão do segmento da pizzaria. Ela fechou e deu o andamento da pizzaria. Pronto, essa foi a ideia da gente. E aí a gente abriu a pizzaria lá e chegou o momento que as pessoas estavam na calçada esperando vagar uma mesa para poder consumir uma pizza nossa. E aí teu sentimento nessa hora? Eu tô no caminho certo. De felicidade, porque eu acho que eu acertei e eu comecei a ajudar minha mãe.